Oi, pessoal, meu nome é Osmar Neto, trabalho com marketing digital há 8 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma landing page que converte, uma landing page que vende. Basicamente, vou mostrar um mapa mental definindo esses conceitos assim e também exemplificando em cada landing page as seções, né, na parte mais da estrutura ali. Claro que não é uma fórmula pronta, mas são um guideline geral que a gente usa aqui, que é validado por centenas de landing pages que a gente já criou para clientes e para agência, enfim, que a gente trabalha. Então, nem sou da área do design, não crio isso de fato em landing page. Claro que me arrisco ali numa ferramenta ou outra, mas é muito mais o penso por trás que está no valor do que necessariamente o design. Claro que o design também é muito importante, daí tu pode passar esse guideline se tu não for tu que vai executar para esse designer. Mas é mais o penso que vocês vão entender que tem a profundidade desse conteúdo. Vou compartilhar a tela aqui para ilustrar melhor tudo isso. Bom, começando aqui com o nosso mapa mental. A primeira coisa que, né, a gente tem que pensar quando a gente vai construir uma landing page que converte, uma landing page voltada para conversão, seja essa conversão formulário, que é o mais comum, pelo menos no meu universo aqui de clientes, ou de produto, né, voltada para vender de fato algum produto, é entender esse produto. Então, entender quais dores de fato ele resolve, quais os diferenciais dele em relação à concorrência, quem é essa concorrência, dar uma olhada nessa concorrência, entender o que eles já fazem, como é a landing page deles, como é o site institucional e a landing page, porque são coisas diferentes. Enfim, entender com mais profundidade do que a gente está vendendo e o que a gente pode usar como argumento para poder trabalhar em cima disso na landing page. Beleza. Depois entender o público, justamente. Quem consome isso? Quem que está comprando? Qual é o cargo dessa pessoa geralmente? Em que faixa de idade ela está? Em que renda ela está? Enfim, como ela se relaciona? Quais são as dores, né, que ela está sanando ao contratar esse produto? Quais são as objeções que ela tem para não comprar? É o preço? É a qualidade? É a demora para entrega? É um serviço muito enlatado? Ou pelo contrário, muito customizado, muito difícil de entender? Então, justamente com isso, mapear os argumentos, né? Como a gente vai falar com esse público, como a gente vai falar com essa pessoa, quais são as chamadas, mais ou menos ali, que a gente poderia utilizar, a linguagem que a gente poderia utilizar nessa landing page. E aí, vou pular aqui a parte de estrutura para deixar por fim. Até agora eu nem falei de design, né? Mas, tipo, design obviamente que é importante, mas assim, na nossa experiência, a gente já fez várias landing pages muito bonitas que às vezes perdiam em resultado para landing pages mais simples. Então, o design tem que ser bacana, como eu tô dizendo aqui, mas não tem que ser um primor final, trabalhar dias e dias em cima de um design ultra rebuscado, ultra refinado. O principal tá em todo o restante e o design ele tem que ser ok, tem que ser replicável, inclusive tem que ser maleável, tem que ser possível a gente trocar, ele tem que ser algo dinâmico, escalável. Então, claro que ele tem que representar a identidade da marca, ele tem que estar bacana, tem que estar apresentável, tem que chamar a atenção do público, mas ele não precisa ser um trabalho assim de que demore tanto tempo e que vai ser tão difícil mudar alguma coisa se for preciso. Ele tem que estar, pelo contrário, ele tem que estar aberto a essas mudanças. Então, até eu vou mostrar alguns exemplos de landing page aqui depois, que são nossos, de nossos clientes, onde o design até nem é tanto, não chama tanto atenção, não é tão visualmente atraente assim, mas elas funcionam muito bem em termos de taxa de conversão, porque ela atende a necessidade mínima ali de design para ser profissional, mas acima de tudo ela está fundamentada em outros conceitos ali que fazem ela converter bem. E aí uma coisa que é importantíssima, eu vejo muita gente falhar, eu mesmo, em agência, volta e meia a gente tem que falhar dessa maneira também, porque é uma necessidade do cliente, mas o ideal, sempre que possível, é vender um produto ou serviço por página, por landing page no caso. Então, se o cliente tem 5 ou 6 serviços, sejam eles 5 ou 6 seguros, 5 ou 6 planos, enfim, seja o que for, o ideal é tentar ter uma página para cada um deles, porque a gente consegue daí, né, focar naquele público, naqueles argumentos, naquela estrutura, e não tentar fazer um pouco de cada coisa ali para vender um pouco de cada um, ou tentar uma abordagem mais genérica que acaba não sendo tão persuasiva. Então, se possível, tentar focar em um produto só, assim como as campanhas vão estar focadas em vender um produto, o ideal seria, né, cada campanha vendendo um produto, que a landing page também siga essa lógica. Beleza. Então, agora, vou mostrar um pouquinho da ideia de estrutura. Tudo isso vem antes da estrutura. Então, pô, primeiro a gente entende o produto, depois a gente entende o público, depois a gente faz tem uma identidade visual, tem alguém competente para fazer um design bacana, profissional, e a gente vai tentar vender um produto ou serviço nessa página só. Se tiver mais de um, vamos tentar separar, vamos fazer 2 landing pages se for possível. E agora sim a gente vem para a estrutura da landing page.
Claro que isso aqui é bem maleável, vai depender novamente se é e-commerce, se é ou seja, se você está vendendo um produto físico, está vendendo um produto digital, está fazendo uma prospecção para um serviço, né? Está querendo gerar lead para depois aí sim negociar com esse lead, tentar fechar. Então, tudo isso aqui vai variar. Mas essa estrutura, num geral, pela nossa experiência aqui, pelo que a gente já testou, ela funciona para praticamente todos os casos com suas variações. Volta e meia tu vai tirar um ou outro ali, tu vai adicionar um outro bloco que não tem. Mas esse core aqui, ele é muito bem fundamentado e não é só a gente, é só tu olhar, obviamente, o mercado todo, ele vai seguir mais ou menos essa linha aqui. Então, vou explicar cada um dessas categorias aqui e vou exemplificar mostrando elas aqui na prática. Tá, então o primeiro ponto que a gente sempre vê como importantíssimo é um header, né? A parte de cima ali, a primeira parte da landing page, o topo dela, que ele tem que gerar identificação, né? O usuário ele tem que ter aquela sensação de que ele achou o que ele procurava. Não necessariamente ele tem que vender já no primeiro momento, não necessariamente ele tem que converter ou ele tem que achar a empresa boa ou ruim, mas ele não pode ter aquela sensação de será. Deixa eu rolar aqui para ver se é o que eu quero. Pelo contrário, o header tem que gerar aquela sensação de que o clique dele valeu a pena. Ele clicou por algum motivo e aquele header ali representa que realmente ele achou a página que ele queria, ele estava buscando o produto que ele queria. Então, por exemplo, eu vou exemplificar aqui com um cliente nosso, que é Império Síndicos. A gente fez exatamente esse objetivo. Então, a gente trabalha Google Ads com eles, né? Então, se o pessoal busca lá no Google síndico profissional em Capão da Canoa, síndico profissional em Xangri-Lá, que são, né, praias ali do litoral norte gaúcho, a pessoa vai cair nessa página e vai ver logo de cara, síndico profissional no litoral norte gaúcho. Ela vai gerar a identificação de que ela achou a página que ela queria, de que exatamente o clique dela não foi à toa, digamos assim. E aí depois a gente vai começar a argumentar, vai citar ali os serviços que eles fazem, vai ter uma frase de apresentação, vai ter um formulário, enfim. Não vou entrar muito no detalhe da página em si, mas ela representa bem esse objetivo, de ser um header claro, que chama atenção e gera essa identificação em relação ao anúncio, né? Seja esse anúncio de Google ou anúncio de Meta, a pessoa tem que ter uma coesão ali, tem que estar coerente com o que ela clicou. E claro, já tem pontos de contato disponíveis no primeiro passo já. Ou vai ter um formulário no topo, ou já deixa ali o clique para o WhatsApp, botões que levem esse formulário, botão que leva ao WhatsApp. Então, esse é o primeiro ponto. Tem um header que deixe bem claro qual é o produto ou serviço que está sendo vendido para gerar essa identificação e já deixe pontos de contato para caso o usuário já queira tomar a decisão de converter naquele primeiro momento. Depois, um CTA inteligente para o formulário. O que seria isso, gente? Isso aqui é muito importante. Eu vejo a maioria da galera pecar, sinceramente, nisso aqui. O formulário não pode ser simplesmente um entre em contato, fale conosco, saiba mais, solicite um orçamento. Isso é muito leve, tá prometendo muito pouco. O motivo para a pessoa entrar em contato é muito baixo. Tu tem que tentar customizar essa tua chamada para ação, para o formulário, para a relação do teu negócio e, se possível, tentar mostrar para aquela pessoa que ela vai ganhar alguma coisa em preencher aquele formulário. Seja obviamente, né, se estamos falando do material rico, um e-book e tal, isso é meio óbvio, mas nesse caso de vender serviço também. Então, por exemplo, o que a gente faz aqui na Polaris? A nossa chamada para o formulário é: agende uma consultoria gratuita da sua clínica com o nosso time. A gente está num momento aqui que a gente está captando clínicas veterinárias para a nossa empresa como clientes. Então, em vez de eu dizer preenche o formulário e fale conosco, preenche o formulário e solicite um orçamento, não, ele vai ganhar alguma coisa se ele preencher esse formulário, ele vai ganhar uma consultoria gratuita com o nosso time para encontrar oportunidades para ele. Eu até digo que vai ser uma reunião de até 30 minutos, que é para ele também achar que vai ser rápido, vai ser objetivo. Então, é tu fazer um CTA, né, uma chamada para ação para o teu formulário, que seja, primeiro, relacionada com o teu negócio, não seja genérica, solicite um orçamento. Não, solicite um orçamento pode dizer para qualquer negócio. Fala alguma frase relacionada ao teu meio ali, né? E, se possível, prometendo alguma coisa, né? Instigando mais aquele usuário a preencher o formulário. Beleza. Aí, big numbers, o que seria isso? Na prática, seria uma maneira de prova social também, né? De mostrar que a nossa empresa já tem certo tamanho, que ela já faz determinadas ações, que ela já tem uma certa representatividade no mercado, só que isso em números. Em vez de falar em palavras, mostra isso em números. Então, é basicamente o que a gente tem aqui na Mundo For You, que é uma agência de intercâmbio que a gente trabalha aqui também. Então, aqui mostra mais de 300 escolas parceiras, 3 prêmios de agência do ano, 10 anos de experiência, 100% de aprovação de quem já embarcou com eles.
Então são números que mostram, que representam a autoridade da marca, o quanto a marca trabalha bem, o quanto ela tem respeito perante o mercado, e isso geralmente é bem importante. Pode não ser necessariamente da marca, pode ser em relação ao produto, pode ser em relação ao impacto dela no usuário, mas ter alguns números grandes em destaque, assim, geralmente ajudam ao usuário a se convencer, digamos assim, né, a converter. Depois disso, copy que gera identificação. O que seria isso? Além do topo, que gera aquela identificação de é a página que eu quero, é o produto que eu quero, eu cliquei num anúncio sobre curso de inglês e eu caí numa página que fala no topo ali curso de inglês, enfim. Aqui é um próximo passo de identificação, não é necessariamente em relação à página, é muito mais em relação a quem tu é, a tu ver que aquela solução tá entendendo as tuas dores, que aquele produto vai estar falando daquele teu universo como tu, que aquela empresa ou aquele produto te entende de certa forma. Então, isso é algo até novo pra gente, aqui a gente está começando a trabalhar aos poucos aqui em algumas landing pages, mas o teste que a gente tem aqui no momento seria este aqui, ó. Justamente na nossa landing page de captação para clínica veterinária, a gente tem uma seção ali que é para falar um pouco das dores desse médico veterinário que almejou criar uma clínica para ter mais liberdade, para ter mais lucro, e na verdade ele se vê preso à operação, ele tem medo de fazer mais investimento porque o custo aumenta, as indicações já não dão conta, enfim, é uma série de dores ali específicas desse público-alvo que a gente está citando para que o usuário gere identificação e pense, pô, os caras sabem do que eles estão falando, não é um marketing para qualquer coisa, eles entendem dos meus problemas aqui e vão, né, ter mais, digamos assim, né, aptidão para poder resolver eles, né? É uma questão de gerar identificação com as dores do cliente e não necessariamente com o produto que está sendo ofertado. Muito pelo contrário, inclusive. É uma sessão onde tu não fecha falando de produto, tu não cita que, você tem tais problemas, então faça o marketing com a gente que vai dar tudo certo. Não, não é isso. Pelo contrário, tu só gera a identificação e cita as dores. E aí o resto da tua landing page, aí sim vai falar do teu produto e vai tentar vender. Mas essa parte não é feita para isso. Beleza, então. Aí detalhamento do produto, acho que esse aqui eu não preciso nem mostrar, mas na Polaris aqui a gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem o detalhamento dos nossos entregáveis aqui, a gente tem 3 planos iniciais e depois tem os customizados de acordo com a necessidade dessas clínicas aqui. Então, basicamente aqui é um detalhamento, mas tem 1000 maneiras de fazer isso, né? Não precisa ter planos pré-prontos para poder mostrar o detalhamento do produto. Mas essa parte é fundamental, tem que ter algum momento na landing page que cita exatamente o produto, que fala com mais calma dele, é o padrão, digamos assim. Depois disso, também outra coisa que já é bem praxe hoje em landing pages, mas funciona muito bem até hoje, é a prova social ou depoimentos. O que seria isso? Em vez dos números que representam agora a autoridade da tua empresa, é tu botar uma pessoa falando isso, um cliente teu falando isso. Tem várias maneiras de fazer isso, o mais padrão é fazer de acordo com o texto, né? Pedir alguns depoimentos em texto, pegar às vezes do próprio Google, né? Do Google Meu Negócio ali, e colocar na landing page, mas o que é mais legal, gera mais conexão, que a gente está tentando fazer com os clientes aqui também, é pedir isso em vídeo, que o cliente grave um vídeo falando, que aí gera mais, enfim, né, fica mais verídico, mais verdadeiro. Então aqui num cliente nosso, que é a Carla Berger, que é uma médica de família, a gente tem um vídeo Meu nome é Aura. de uma paciente dela dando um depoimento falando sobre como foi ser atendida por ela, enfim. Então gera uma conexão bem maior, assim como a gente tem aqui também na nossa landing page aqui da Polaris, um depoimento de uma diretora de uma empresa que foi um cliente nosso por muitos anos. Então, depoimento, prova social, uma maneira de tu dar mais tangibilidade e com o vídeo de deixar mais humano a tua empresa, mostrar que a tua empresa não é só mais uma página pronta na internet, de que tem pessoas por trás, de que tem clientes tendo resultado e parando para gravar, para mostrar, para se dedicar para, enfim, mostrar o quanto aquela empresa é séria e tal, né? Fotos e vídeos que conectem e apresente a empresa ou venda mesmo, de certa forma. Então, né, aí um vídeo de apresentação do produto, ou se é uma solução, né, alguém explicando aquele serviço, se é uma questão física, um drone passando, um vídeo da loja, um vídeo do restaurante. Acho que isso, né, obviamente conecta muito bem, gera uma aproximação maior, aumenta o tempo que a pessoa passa na página também.
é sempre relevante. Não precisa ser lá no primeiro, né, como às vezes acontece em venda de curso, que tu entra na landing page e já tem um vídeo, mas ao longo da página tu deixar um vídeo para conectar mais, é sempre bem-vindo. Hoje, de uma maneira ou outra, né, pautando bem, esse vídeo pode ser bem utilizado. Um que eu não achei aqui, uma para mostrar para vocês, e que esse sim era legal de trazer, mas eu não consegui achar rapidamente aqui. Posso botar no link depois se achar na descrição do vídeo. É um comparativo, né? A gente tá para fazer também isso em algumas landing pages nossas, mas é basicamente um antes e depois, digamos assim. Antes da nossa solução, você tem tais problemas. Com a nossa solução, você tem tais soluções. Ou comparativo com a concorrência, mais delicado também. Não precisa citar a concorrência, mas pode botar, por exemplo, com os outros softwares, tal e tal coisa. Com o nosso software, tal coisa. Enfim, é uma maneira de tu ilustrar os teus diferenciais de uma maneira mais visual ali, ou para mostrar quais as dores ali que a gente pode sanar em relação a quem não contratou o serviço ainda. Um FAQzinho, né, que é bem padrão, é basicamente isso, é umas perguntas frequentes que tu pode já matar ali mesmo as respostas, e tem que entender a lógica do FAQ, gente. Não é uma questão de não querer atender as pessoas, ou, por que eu vou responder uma coisa que eu já tenho a resposta? Não, é porque isso aqui às vezes pode ser a objeção. O usuário pode estar deixando de comprar porque ele não sabe dessa informação. Então, tu já mata aqui a objeção dele, já responde, para que automaticamente ele possa tomar a decisão agora que aquilo foi respondido. Então, é sempre bem-vindo o FAQ. Vale avaliar o tamanho dele. Eu tenho visto empresas usarem, às vezes, FAQs muito longos. Eu não sei o quanto isso é tão útil assim. Mas esse aqui eu acho que é um tamanho legal, assim, 5 a 10 perguntas no máximo ali. Se a tua página é mais extensa também, não tem problema. Mas acho que o FAQzinho é bem-vindo. E por fim, um CTA final, né? Que é tu fechar tua landing page com uma chamada também para ação. Por exemplo, aqui na nossa da Polaris, a gente mostra os clientes, mostra o depoimento e fecha aqui com uma frase, um botãozão pro WhatsApp, que é para não ter por que tu finalizar só com rodapé, com endereço, com, enfim, perfil, seja o que for. Não, chama de novo para ação, porque no fim das contas, todo o objetivo da landing page é um só, é converter. Por isso que ela tem botões ao longo de toda ela, por isso que geralmente tem formulário no topo, por isso que tem um floatzinho do WhatsApp aqui. Todo o objetivo de uma landing page é levar para a conversão final. Então não tem por que tu fechar a landing page de um modo mais sutil, de um modo mais institucional, falando da empresa, um sobre nós ali, não. Fecha já novamente com um botão, com uma ação. E novamente, esse botão não deixa ele genérico. Fale com a gente, saiba mais. Coloca alguma chamada mais específica, dá alguma coisa para o público, motiva para que ele possa entrar em contato com mais, né, tendo um motivo a mais para fazer isso. Mas assim, acho que fechando então, é basicamente isso, acima de tudo entender, né, o produto que a gente está vendendo, entender o público, montar já uma série de argumentos que possam funcionar para aquelas dores, para aqueles problemas que o produto está sanando, ver o quanto dessa estrutura aqui faz sentido levar para a landing page, o quanto, né, se adequa à necessidade do público, do produto e até do que tem de material disponível. Ter um design ok, não precisa ser um primor, não precisa ser uma coisa muito difícil de mudar, muito fechada, muito exclusiva, porque senão depois quando tu precisar fazer teste, isso vai ser um problema. E tentar vender um produto, um serviço, uma ideia só, um storytelling ali, né, do que tá uma coisa mais plural, que vai tentar sanar várias ou todas as dores possíveis. E aquela sessão ali específica para falar com o usuário, para gerar identificação, assim, é algo que eu tenho dado muito valor àquilo, acho que aquilo faz bastante diferença, assim, e tem aumentado a taxa de conversão também da nossa landing page aqui, desde que a gente colocou, e enfim, a gente tá testando mais aquilo, mas acho que aquilo faz todo sentido, né, um jeito de não falar só de ti, não falar só do produto, só da empresa, fala do usuário, lembra, né, da conexão que ele tem com com os problemas que ele tem, as questões dos objetivos que ele tinha que ele não está mais alcançando, e conecta isso indiretamente ali à tua solução para que né, a verdadeira ambição dele, né, até voltando para aquele vídeo nosso de agenda oculta ali, que a gente tem um vídeo específico que fala sobre essa técnica de venda, para que a verdadeira ambição, o que a pessoa realmente quer, se conecte com aquele serviço ou o produto que está vendendo. E eu acho que é isso, então, fechando por aqui, te peço que deixe o like, te inscreva, ajude o canal nesse início, e é isso, obrigado, até a próxima.